Olá, muito boa noite a todos que estão conosco. Nos desculpem o atraso, houve um problema técnico, como sempre, a culpa é do sistema e nós atrasamos aí alguns minutos. Peço mil desculpas, mas estamos começando agora o nosso RH Live Meetings específico voltado para a pesquisa FACS, a pesquisa FIA Employee Experience, que está nesse momento na sua reta final. Nós estamos com um número significativo de inscrições, mas temos certeza que nos próximos dias teremos uma quantidade ainda maior de empresas inscritas, interessadas, tanto em ter uma pesquisa de clima organizacional com resultados totalmente gratuitos, uma pesquisa de clima organizacional baseada em escalas que foram comprovadas para medir diferentes fatores de clima organizacional, escalas essas que foram comprovadas, atestadas por estudos científicos, por estudos acadêmicos, né? E, além disso, ter também uma visão, por meio da pesquisa FACS, de como as suas práticas de recursos humanos, como as suas políticas de recursos humanos estão se posicionando em relação às organizações que participam da pesquisa, que são todas elas organizações muito estruturadas em gestão de recursos humanos e também na gestão da qualidade do seu ambiente de trabalho. Então, nós vamos falar hoje, nesse nosso encontro, sobre o retorno aos escritórios. Nós estamos vivendo, nesse ano de 2023 e também em parte de 2022, um cenário bastante diferente, todos nós muito felizes que a pandemia ela foi controlada finalmente, apesar de tanta gente jogando contra isso em 2019, 2020, 2021, e agora a posição das empresas, muitas delas retornando quase que totalmente ao presencial ou adotando o home office, adotando o trabalho à distância, como parte de suas políticas internas de flexibilidade com relação ao tempo de trabalho e ao horário de trabalho, né? Só para iniciar, eu vou falar algumas coisas que recentemente a gente captou sobre esse assunto, mas a estrela da noite é a nossa professora Silvia, que é especialista no assunto. A professora Silvia, ela é mestre pela FEA, pela Universidade de São Paulo, teve uma carreira de bastante sucesso em grandes organizações, atua na área de aconselhamento, mas se especializou nesses últimos anos a entender a questão da flexibilidade do trabalho e, em particular, a flexibilidade com relação a local de trabalho e tempo de trabalho, né? Quais são os benefícios disso para as pessoas, para as organizações, e como é que isso acontece no caso brasileiro. As pesquisas que ela fez, ela consegue identificar mais claramente e trazer alguns subsídios muito interessantes para aqueles que estão vivendo essa contradição do momento atual, que é a contradição entre muitas das pessoas que trabalhavam à distância, remotamente, retornando ao presencial,
mas não se sentindo tão satisfeitas com isso. E muitas das organizações chegando mesmo a perder alguns talentos por conta da falta de flexibilidade, né? Então, vamos ouvir a professora Sílvia, e depois da Sílvia, vamos ter as perguntas de todos aqueles que quiserem comentar ou perguntar a respeito do tema para a Sílvia, para que, finalmente, nos 10, 15 minutos finais, a professora Nina Nakata, que está aqui conosco e faz parte da equipe FEX, ela possa falar um pouquinho com os interessados que podem estar conosco em trazer suas empresas para a comunidade da FIA Employee Experience nesse ciclo, que é o ciclo 2023, para que eles sejam informados, né, a respeito de como participar do trabalho, como participar do processo, né? Essa é um dos últimos webinários desse ciclo 2023. Eu vou ser muito rápido na minha fala, porque, como eu disse, a expertise aqui está com a professora Silvia. Eu queria dizer apenas que nós temos alguns dados na pesquisa FEX, lá de 2022, porque a de 2023 ainda não está concluída, que mostram, que dão alguns indicativos interessantes sobre essa questão do trabalho remoto, né? Em 2022, no nosso trabalho de pesquisa, nós tivemos a resposta de aproximadamente 150 mil empregados das organizações que participaram do processo, né? Então, é um número considerável de pessoas que viviam a realidade de emprego e de trabalho de 2022. Desses 140 mil, 34 mil, aproximadamente aí 29%, 30%, perdão, 19%, 20%, na época estavam atuando em trabalho remoto, ou alguns dias da semana, ou todos os dias da semana, né? Então, vejam que é o equivalente a 20% da população dessas organizações, mais de 250 organizações, que na época participavam da pesquisa. E daí, nós fizemos algumas comparações que, entre esses trabalhadores que estavam em home office e aqueles que estavam trabalhando no presencial, né? E aí tiramos alguns dados interessantes, né? A pesquisa de 2023 vai ter uma especificação ainda maior sobre isso. Aqueles que participarem da pesquisa de 2023 terão alguns dados bem mais específicos sobre o grau de satisfação das pessoas, ou com o trabalho presencial, ou com o trabalho em home office, que nós vamos usar nos nossos estudos, nos estudos da Sílvia, mas que vocês poderão usar para entender como é que está essa realidade nas organizações de vocês. Porque na pesquisa FEX a gente sempre tem alguns temas que são temas específicos daquele momento pelo qual a organização está passando. Mas eu dizia que nós comparávamos, né? Ou nós comparamos como viam alguns aspectos do clima organizacional, algumas das realidades da relação dele com a empresa, entre aqueles que estavam em home office e aqueles que não estavam. E uma coisa interessante é que, em geral, não é? Ou esses trabalhadores que estavam em home office, eles estavam mais satisfeitos do que a média, né? A média considerando todos os trabalhadores, ou eles estavam muito próximos à média, ou seja, ao nível de satisfação médio
que fica aí em torno, no caso dos lugares incríveis para se trabalhar, fica em torno de 90 pontos, né? De 0 a 100, 90 pontos. Né? Aqueles que estavam em home office ficam um pouco acima, eles vão chegando aí a 92, 93, vocês vão falar, isso é uma diferença muito pequena, mas quando nós chegamos em índices de satisfação tão altos, né, como é o caso daquelas que foram classificadas como lugares incríveis, duas unidades de percentual é um número muito, muito importante. Né? Além disso, né, tem alguns dados onde essa diferença melhor era ainda mais acentuada. Né? Por exemplo, no fato deles se sentirem autônomos para inovar. Né? Então, vejam que o estímulo à inovação era maior, né, junto àqueles que estavam trabalhando à distância em relação à média. Né? Tem uma outra variável que a gente perguntava assim, o quanto ele recebia feedback da sua liderança. Né? E aqueles que estavam em home office, eles consideravam que recebiam mais feedback da liderança do que aqueles que não estavam. O que me parece bastante razoável, porque quem está trabalhando fora precisa estar em permanente diálogo, né? A respeito das suas entregas, a respeito do seu desempenho, né? A respeito daquilo que ele está agregando de valor no trabalho dele. E outros dados, né? Algumas coisas, pouquíssimas, estavam abaixo da média. E o que está abaixo da média, eu acho que é importante, porque ele mostra aquilo que a gestão de RH precisa fazer para que esses profissionais, mesmo trabalhando afastados, eles possam se sentir parte da organização. Então, o que é que estava um pouquinho abaixo da média no trabalhador que atua em home office? Por exemplo, eles não se sentem tão informados a respeito das vagas que eles poderiam assumir na empresa no recrutamento interno. Então, olha que interessante, né? Quer dizer, é preciso a comunicação, a divulgação, principalmente de assuntos que pesam nas decisões de recursos humanos para as pessoas, elas precisam ter uma disseminação mais ampla, porque a pessoa não está vivendo o boca a boca da empresa, vamos dizer assim. Né? Outro aspecto que fica um pouco abaixo é que eles se sentem participando menos da definição das metas que eles mesmos e mesmas têm que cumprir. Né? Então, isso é um contrassenso, porque essa negociação das metas, para quem está fora do ambiente de trabalho e que é cobrado mais constantemente, a pesquisa mostra isso, ela é fundamental e as pessoas precisam se sentir participando disso também. Né? Senão, eu estou correndo atrás de uma meta sobre a qual eu não tive nenhuma influência na decisão, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Então, outros dados eu vou publicar num rápido artigo, né, onde eu vou detalhar justamente esses números que ficam acima e abaixo na avaliação daqueles que estão no trabalho à distância, e vamos publicar depois, e vocês todos certamente vão ter acesso a esse material. Acho legal por esses dois motivos, para a gente olhar aquilo que a gestão precisa se preocupar e que é
diferente do trabalhador presencial, e por destacar muito esse nível de satisfação mais expressivo no caso dessas pessoas que estão trabalhando à distância, né? E eu concluo esse artigo dizendo, bom, essa volta aos escritórios é um retorno ou é um retrocesso, né? Cabe a gente parar para pensar um pouco o que está acontecendo nesse momento, né? É claro que é importante, você tem algumas funções onde é essencial o trabalho presencial, e nós sabemos disso, né? Mas será que a pandemia não trouxe justamente aquilo que nós não tínhamos no passado, né? Que é a consciência do possível, a consciência do que nós podemos fazer diferente, né? E talvez esse retorno se caracterize também como um retrocesso. Há uma transformação digital que a pandemia acelerou e possibilitou, né? Eu acho que essa pergunta é que nós temos diante de nós agora nas decisões empresariais. E já temos alguma experiência aí analisada para poder refletir sobre elas. Então, eu vou pedir para a Sílvia para que nos ajude nessa tarefa de pensar, né? Como nós orientamos nossas lideranças, como os business partners estão começando daqui a 2 semanas o nosso curso de business partner, como os business partners na organização podem orientar, né? Podem estimular essa reflexão internamente, não é? Fazendo com que as decisões sejam as melhores decisões para as organizações e para as pessoas sobre essa questão do local de trabalho, da modalidade de trabalho. Então, Silvia, eu queria agradecer assim, muitíssimo você estar aqui com a gente. É um prazer receber você e te pedir para contar um pouquinho da tua experiência de pesquisa, da tua experiência profissional, de consultoria nesse campo, Silvia. Olá, boa noite todo mundo, boa noite, professor André. Nossa, a sua abertura foi forte. Você colocou aqui uma provocação que até eu fiquei arrepiada, né? Será que é um retorno ou será que é um retrocesso? Antes de começar a compartilhar aqui alguns poucos slides que eu trouxe, né, para ilustrar essa nossa conversa, eu queria já alinhar essa expectativa, né? O que eu vou propor aqui é esse debate de por que uma modalidade de trabalho que permitiu que tantas pessoas trabalhassem de forma segura e que garantiu a manutenção de negócios em todo o mundo por 3 anos, por que agora está caindo em desuso? Né? O que está acontecendo? Não tem uma resposta simples, mas eu prometo que vocês vão sair daqui com um caminho, pelo menos, sabendo por onde começar para fazer essa análise, né? Entender quais são as forças aqui que estão influenciando. E aí, claro, aproveitando muito essa provocação do querido professor André. Eu vou compartilhar aqui com vocês e eu vou fazer um pedido. Mandem perguntas no chat, conversem comigo, mandem perguntas, falem comigo, porque vai ser muito mais legal e muito mais interessante se tiver a participação de vocês. Independente de eu responder agora ou no final, vai ser muito importante. Professor, vocês estão vendo a tela certa? Tá tudo certo? Perfeito. Então vamos falar aqui sobre o retorno aos escritórios. O professor André já me apresentou brilhantemente, eu acho que de tudo aqui que ele trouxe muito bem. A única coisa que eu adicionaria é que hoje eu também atuo como Top Voice do LinkedIn, sou professora da plataforma de ensino do LinkedIn também, LinkedIn Learning, com cursos, o primeiro voltado a competências, né, no trabalho remoto, e outros aí para sair em carreira, e também sou professora da FIA, com muita alegria e muito orgulho, tenho dado aulas para pós e para MBA.
Se vocês quiserem me seguir, esse aqui é o código, senão depois só escrever, pessoal da FIA, para mim e pedir o contato. Antes de, assim, eu quero que a gente faça uma viagem no tempo, agora nesse início, porque a gente precisa muito olhar para o passado para tomar algumas decisões daqui para frente. A primeira vez que se falou em home office foi na década de 70, eu não vou entrar nesse detalhe, porque já faz tempo e a gente vivenciou bastante a prática, mas tem duas datas aqui que eu considero fundamentais. A primeira, na década de 2000, o home office ele foi oferecido, passou a ser oferecido por empresas como uma prática flexível de recursos humanos para se adequar às mudanças na demografia. Surgimento de casais em que as duas pessoas tinham carreira, né, e tinham filho, entrada das mulheres no mercado de trabalho. Só que até o início de 2020, menos de 3% dos trabalhadores do mundo atuavam de forma remota. Passaram-se 2 décadas, né? Foi bastante tempo. Por quê? Por várias razões. Primeiro, claro, não havia, né, por muito tempo, a tecnologia tal qual nós a tínhamos ali em março de 2020, no início da pandemia. Também perfil de profissionais, né? Não são todas as atividades que podem trabalhar de forma remota, inclusive no Brasil, só 24% das ocupações pode ser realizada de forma remota. Havia um desconhecimento de todo mundo, líderes, recursos humanos, profissionais, e ninguém acreditava muito na produtividade, né? Normalmente as pessoas falavam, home office, a pessoa vai fazer nada, né? Vai resolver coisa pessoal. E, enfim, a modalidade não acontecia. Muitas empresas até tinham políticas formais, mas não aceitavam a sua aplicação prática. E ali, no início de 2020, eu não preciso nem lembrar que milhares de profissionais passaram a trabalhar em suas casas em todo o mundo para a saúde das pessoas, mas também para a manutenção dos negócios, para que a gente não precisasse parar. E na época, a gente conduzia um estudo, né? A gente e um grupo de pesquisadores da FIA e da FEA, que o professor André e o professor Wilson Amorim conduziram, e já no início de 2020, nós tivemos uma surpresa de que muitos dos profissionais, a maioria inclusive dos entrevistados, queriam manter a modalidade depois da flexibilização das medidas de distanciamento. Olha que interessante, de 70% dos respondentes que disseram que queriam manter, em 2021, a gente conduziu uma segunda rodada na entrevista, foi para 78%. Então, com todas as dificuldades e desafios do home office pandêmico, que não é o home office da vida normal, as pessoas queriam ficar em casa. É claro que eu traria alguns números aqui de mercado, mas o professor André, inclusive, trouxe agora uns super frescos da pesquisa da FEX. No mesmo período, a FEX conduziu uma pesquisa com empresas. Então, nós fizemos uma pesquisa aqui para saber a satisfação e desempenho de profissionais, e a FEX fez uma pesquisa aqui com empresas, e ali, em 2020, identificou, já naquela época, que muitas das empresas entrevistadas, 70%, não pretendiam manter a prática depois do período, e que a limitariam até no máximo 25% do seu quadro. Claro que a gente imagina, todo mundo achava que essa grande mudança, essa migração emergencial duraria 3 meses, 4 meses. Ninguém imaginou que ia durar 4 anos. 3 anos, na verdade, né? E a gente teve uma mudança muito grande, inclusive na sociedade. Aqui, muitas dessas empresas, inclusive, montaram cartilhas para os seus profissionais, como trabalhar em casa, mas hoje eu percebo que muitas não tiveram tempo para se preparar adequadamente à modalidade. Ano passado, saíram alguns números muito interessantes, reforçando, né, essa questão de que os profissionais querem se manter de alguma forma no trabalho flexível. E nós tivemos 6,5 milhões de pedidos de demissão de trabalhos e empregos assalariados no Brasil no período de um ano, entre julho de 2021 e junho de 2022. Tivemos também, passando adiante, uma redução enorme na oferta de vagas para trabalho remoto no LinkedIn. Esse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, esse número, só um indicador, 2 indicadores aqui muito simples. O LinkedIn Brasil fez uma análise das vagas, né, postadas na rede, procurando lá trabalho remoto ou trabalho em casa. Então, também não usaram a palavra-chave híbrido. E identificaram que a oferta de vagas, né, para a modalidade caiu de 39%, quase 40%, ali em fevereiro de 2022, para
bem mais abaixo, né, 30%, em fevereiro de 2023, mas que a curva decrescente de profissionais procurando essas vagas tinha sido muito menor e que os profissionais mais jovens são os que mais procuram a modalidade. Uma curiosidade aqui para vocês, esses números são mais impactantes até nos Estados Unidos, que somente 12% das vagas hoje são para remoto e 52% das candidaturas são nas vagas remotas. Mas por que eu estou trazendo tudo isso e reforçando esse contexto tão importante que o professor André trouxe no começo da nossa conversa? Porque nós estamos falando de talentos. Nós estamos começando aqui a entrar nessa questão tão importante para a empresa, que é para as empresas, que é uma guerra de talentos, sim, porque as pessoas que têm mais entrega estão questionando a relação com o trabalho. A gente viu alguns fenômenos, né, aí ao longo dos últimos 3 anos, claro que são nomenclaturas novas para alguns processos que já existiam, mas talvez por razões diferentes. Então tivemos grande renúncia, né, que foi esse movimento de muita gente pedindo demissão, demissão silenciosa, que são as pessoas que não chegam a pedir demissão, mas começam a fazer o mínimo necessário no trabalho para que em algum momento sejam demitidas. E agora o mais recente, a segunda-feira mínima, que foi um movimento proposto por uma influencer questionando a cultura do trabalho exacerbado, né? E esse culto às pessoas que trabalham o tempo todo. Eu estou dizendo que isso tudo aqui é por causa do home office. A minha afirmação é que as pessoas estão em todo esse movimento questionando os formatos de trabalho porque elas querem voltar para o home office. Será? Quem puder já deixa aí no chat que depois eu quero ver as respostas. Mas não é especificamente por causa do home office. É por tudo que o home office e a flexibilidade representam na vida desses trabalhadores. Então, claro que houve uma grande exaustão durante a pandemia. Também houve alguns segmentos que tiveram ofertas muito altas, né, para profissionais no mundo inteiro. No caso específico de tecnologia, apesar de agora a gente estar se deparando aí com as demissões em massa, muitas pessoas decidiram empreender, principalmente mulheres, para manter a flexibilidade. A pandemia aumentou muito o período que nós precisaremos para que haja equidade salarial entre homens e mulheres. Antes da pandemia era X, agora está 100 anos a mais. Falta de reconhecimento e engajamento e, principalmente, uma ressignificação do papel do trabalho, por mais busca na qualidade de vida. E esse é um ponto muito importante que a gente tem que olhar para o passado e tomar uma decisão para o futuro. Lembram quando eu falei ali no começo das práticas flexíveis de recursos humanos? Qual foi o objetivo dessas práticas lá quando elas foram propostas? Aumentar a qualidade de vida, facilitar a equidade de gênero, aumentar o engajamento dos profissionais. Só um parênteses, eu ouço muito que vamos levar os profissionais de volta para o escritório para aumentar o engajamento. Gente, engajamento não tem nada a ver com isso. Engajamento é outra coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? E aí, continuando aqui, o que essas pessoas, quais são essas práticas, né? Quais são essas possibilidades que as pessoas hoje buscam para serem mais felizes no trabalho? Horário flexível, sexta-feira flexível, semana de 4 dias, que hoje é uma grande tendência, mas que lá atrás já existia, era chamado de semana comprimida de trabalho, licença não remunerada, compartilhamento de empregos, incentivos, né, para paternalidade, etc. E também o local de trabalho. Porque quando a gente fala em cidades grandes como São Paulo e muitas outras capitais do Brasil, o deslocamento é um problema seríssimo, impacta muito na qualidade de vida das pessoas. Mesmo empresas, mesmo em outras cidades, as pessoas se habituaram a trabalhar em casa, comer melhor, a ter mais tempo para estudar, para se exercitar. Enfim, tem muitos profissionais que têm a possibilidade de trabalhar em casa que querem muito manter essa qualidade de vida, vamos dizer assim, da qual o home office faz parte. Ele é um elemento e uma ferramenta importante. Todo esse movimento foi tão relevante para o mercado do trabalho que nós conhecemos que os sócios da McKinsey consideraram a pandemia Covid-19 e o home office tão relevantes quanto a revolução industrial, a entrada das mulheres no mercado e o surgimento do computador de mesa. Porque foi um fenômeno que não mudou só onde as pessoas trabalhavam por um período. Mudou os hábitos de consumo, de trabalho,
A gente está tendo uma expansão de centros comerciais para áreas periféricas e cidades onde não existia. Então, muita coisa aconteceu e todas as tendências do trabalho mais recentes apontam aí o trabalho híbrido como uma grande tendência. Então, o LinkedIn Global e no Brasil trouxeram aí 23 tendências para 2023, uma delas era que o híbrido triunfará, e a outra da Forbes dizendo que os líderes do futuro precisarão de habilidades para gerenciar uma força de trabalho híbrido. Dito tudo isso, será que o híbrido, simplesmente a gente fala, vamos trabalhar em híbrido e aproveitar o melhor dos mundos, será que é uma solução tão simples? Será que é só isso mesmo? Não é só isso. Não é tão simples assim. E aí eu começo a entrar um pouco nesse retorno aos escritórios que eu vejo como legítimo, mas talvez uma solução, a solução errada para o problema errado. Então, quais as opções de modelo de trabalho que nós temos agora? A gente tem, claro, né? Aqui, só para vocês entenderem, eu faço aqui um contínuo da flexibilidade. Então, quanto mais aqui em direção à direita, mais flexibilidade a empresa proporciona, seja ela de lugar ou seja de horário. Quanto mais para a esquerda, menos flexibilidade. Então, a gente tem, primeiro, duas opções quase simples. Assim, hoje eu ouso dizer que são simples essas opções, que é a empresa decidir e optar pelo presencial e ponto, ou pelo remoto 100% e ponto. Haverá alguma perda? Claro, qualquer escolha terá perdas. Nenhuma perda será tão custosa quanto não se posicionar. Se eu tivesse que deixar aqui agora uma mensagem importante para vocês tirarem daqui, seria: defina o modelo de trabalho mais adequado para o seu negócio no futuro. No futuro. Não pensem somente no negócio de hoje. Quando a gente opta pelo totalmente presencial, pode-se perder talentos, mas ganha-se talvez com a velocidade da comunicação imediata. Tem mais despesas de escritório, mas talvez não precise investir em treinamento para liderança remota. E o contrário também, as pessoas empresas totalmente remotas terão que investir muito em treinamento e desenvolvimento, eventualmente despesas com viagens, melhorar ou mudar os benefícios, enfim. São casos aqui, para mim, dentro do nosso contexto atual, quase simples. E a gente tem aqui dois modelos que hoje eu acho que são... A nossa discussão gira aqui, que é do híbrido essencialmente presencial e do híbrido essencialmente virtual. Silvia, faz diferença mesmo? Muita, muita. Eu vou mostrar um case para vocês daqui a pouco, de uma empresa que está passando por essa avaliação, e eles identificaram muitas coisas, inclusive que um híbrido essencialmente presencial, você não consegue manter aquelas contratações de outros estados que você fez durante a pandemia, porque é muito mais difícil manter essas pessoas engajadas. Então, tem uma série de questões aqui que precisam ser estudadas. E o último caso, e esse é o único que eu realmente critico, porque até agora todos são decisões, é a falta de posicionamento. Então, mais uma vez, se a mensagem pudesse passar uma mensagem hoje seria: avalie seus negócios, avalie suas pessoas, defina um modelo, comunique e adeque o trabalho para esta decisão. Isso é muito importante. Mas como é que a gente faz? De quem é a responsabilidade, né, por tomar essa decisão tão difícil? Será que o RH pode fazer isso, virar da noite para o dia, falar, tá resolvido, a gente vai ser remoto e acabou? Claro que não. Nem o RH, nem ninguém sozinho. Porque a definição de modelos de trabalho, ela envolve muitas variáveis. Então, primeiro, se o home office for tratado como uma modalidade de trabalho, então seremos essencialmente virtuais, você tem uma realidade. Se o home office for tratado como uma prática de recursos humanos, de vez em quando para melhorar a qualidade de vida, você terá outra realidade. Então, aqui já é uma primeira avaliação. E qual que é o papel do líder nisso tudo? O líder normalmente decide o que será feito. Por quê? Não o líder... Vamos pensar, as pessoas que são envolvidas nos resultados do negócio. Porque o que eu tenho visto muito também nesse movimento de retorno ou de retrocesso é que diante de inseguranças econômicas ou de negócio, as empresas tendem a voltar para o trabalho como já era conhecido, como é mais fácil.
E eu não estou falando só do home office, tá? Muitas outras práticas de recursos humanos muitos outros projetos fundamentais voltados a pessoas acabam ficando de lado. Porque no momento de privilegiar o resultado no curto prazo, tira-se do caminho ali os projetos que são mais desafiadores, vamos dizer. Então tem um papel importante aqui dos líderes. E o que está acontecendo com esses líderes? Eu sei que vocês provavelmente já passaram por isso esses anos, mas eu acho que vale a pena reforçar, porque aqui a gente não tem aquela história do policial bom e policial ruim. Todo mundo aqui tem sua razão, todos os atores têm seus argumentos. Então os líderes, eles estão lidando com um desafio muito grande. Será que meu time está produzindo? Como é que eu desenvolvo as pessoas à distância? Como é que eu engajo um time geograficamente disperso? Né? Isso está sendo muito... Eu ouço muito isso das pessoas e das empresas. E aí uma pesquisa da Microsoft, ela ilustra muito bem isso. Uma pesquisa conduzida pela Microsoft, com 20 mil pessoas em 11 países, mostrou que 87% dos profissionais afirmam que são produtivos em casa. E somente 12% dos gestores concordam com isso. E aí a CEO da Microsoft deu o nome para esse fenômeno de paranoia da produtividade. O que é muito sério, porque quando as pessoas têm essa insegurança de provar que estão trabalhando o tempo todo e o líder tem a insegurança de que as pessoas estão me passando para trás, é claro que não dá certo. É claro que o modelo não terá sustentabilidade. E aí a gente fala muito, temos que treinar nossos líderes para que deixem de gerir, né, de liderar a partir do comando e passem a acompanhar as pessoas das suas equipes por meio do engajamento e da satisfação. Mas esse não é um processo simples, a gente tem que dar baby steps, né? A gente tem que ir passo a passo, porque não se muda uma cultura. Eu sei que foram 3 anos, não da noite para o dia, né? Mas quase da noite para o dia, porque nós temos décadas aí de herança trabalhando dessa forma. E eu gosto muito de mencionar uma metodologia desse Neuro Leadership Institute, que é um instituto de neuroliderança que eu recomendo. São nova-iorquinos e fazem muitas pesquisas, tem muita coisa legal. E eles têm um modelo que chama SCARF, essa SCARF, esse acrônimo, status, certeza, autonomia, relacionamento, e o F é de fairness, que traduzido para o português é justiça. E aí, eles aplicaram esse modelo em diversas empresas, fizeram uma pesquisa para entender como é que o trabalho remoto interferia nas pessoas a partir desse modelo. Então, o que eles identificaram é que muitos líderes sentem que perdem autoridade, perdem status trabalhando à distância, perdem a visibilidade sobre o trabalho, perdem aquela autonomia de ir até a mesa da pessoa e resolver uma coisa rápida, ou conseguir uma resposta imediata, perdem a conexão, né? Não se sentem mais relacionados com a equipe e muitos líderes se sentem injustiçados. Por que eu, líder, tenho que mudar o meu estilo de trabalho para que as pessoas fiquem em casa? Então, esse é um questionamento. Mas isso aqui também bate nos profissionais. E o que os profissionais sentem a partir desse modelo SCARF? Meu gerente não confia em mim. Eu não tenho status na empresa, ficam me controlando. Perdem a certeza, né? Ficam muito inseguros. Será que estão me controlando pela câmera, pelo teclado? Hoje de manhã eu participei de um podcast muito interessante sobre a importância do trabalho remoto. E eu e o executivo que foi entrevistado comigo, presente numa empresa de tecnologia no Brasil, e o apresentador, a gente falava, imagina você ser controlado digitando no teclado sem saber, ou a câmera sem saber. É um horror. Isso acaba com a inovação, como colocou o professor André, acaba com a criatividade, acaba com a resolução de problema, porque a pessoa fica tensa trabalhando. As pessoas não têm autonomia para tomar decisão sobre como executar seu trabalho, não sentem apoio do gestor e também se sentem muito injustiçadas por ter que provar que estão produzindo o tempo inteiro. Então, realmente, a gente tem aí uma grande paranoia da produtividade. Agora, isso tudo é realmente só responsabilidade do líder? Claro que não. A gente também tem o papel dos profissionais aqui no meio. E qual que é o papel dos profissionais? É importante a gente lembrar que nem todo profissional terá o mesmo intraempreendedorismo, terá a mesma facilidade para a autogestão, terá a mesma proatividade. Mas é claro que pessoas que são mais engajadas com o trabalho, com os resultados, que pedem ajuda quando não sabem, independente do modelo de trabalho, conquistarão gradativamente mais essa relação de confiança. Então, eu falo que essa equação aqui, você pode começar em qualquer um dos pontos. Um profissional autônomo,
vai ter mais responsabilidade, vai conquistar a confiança do gestor. Talvez conquiste mais flexibilidade, fique mais satisfeito e com isso se torne mais autônomo. E você continua aqui nesse ciclo, vamos dizer, virtuoso, né? Porque ter profissionais fingindo que estão trabalhando e fazendo trabalho para outras empresas também não ajuda nada na sustentabilidade do modelo. E a gente tem, finalmente, recursos humanos. E que, para mim, o time de recursos humanos, as pessoas de recursos humanos, são os grandes responsáveis por liderar este processo. Durante agora as pesquisas de que eu escrevi da minha dissertação de mestrado, que foi justamente sobre prática de recursos humanos, e eu trabalho em home office, e eu entreguei, terminei agora em dezembro do ano passado, ficou muito claro que, primeiro, a pandemia, por várias razões, não só pelo home office, mas pelo foco na saúde do indivíduo, colocou os times de recursos humanos numa posição de destaque e muito estratégica também, porque foi uma crise humana, né? As empresas podiam até já ter tecnologia, mas as pessoas estavam com medo e não sabiam como trabalhar na modalidade. Então, os times de recursos humanos tiveram uma posição muito importante. E se os times de recursos humanos não puxarem esse mapeamento, esse processo de como é que pode ser o meu modelo de trabalho, dificilmente alguma outra área o fará. Então, eu tenho recomendado muito. Se você não tem recursos humanos, contrate. Se você tem um time forte, estimule esse processo. E aí eu quero trazer um caso prático para vocês, e a gente já está aqui se encaminhando para o final, de uma empresa muito interessante, confidencial, porque o processo não acabou ainda. Então, uma empresa multinacional de consultoria e de auditoria, cujo CEO, né, decidiu, tem essa visão de futuro de que nós somos uma empresa essencialmente virtual, mas que está enfrentando todos esses desafios. E tem uma profissional de RH, uma diretora de RH, que encabeçou o processo e está indo a fundo nesse mapeamento. Então, rapidamente, só para a gente entender um pouco como sair dessa encruzilhada, e é claro que não é fácil, a primeira coisa, mapeamento, entrevistas. Eu sei que não dá para ler, não se preocupem, eu já vou ampliar aqui. Essa empresa com a qual eu estou trabalhando nessa definição de modelo, foram muitas horas de entrevista de profissionais e líderes, super neutras, que eu, como pesquisadora, orientei a condução dessas entrevistas. Depois eu e outra colega assistimos e avaliamos e analisamos essas entrevistas e a gente veio aqui com esses pontos-chave. Quais são os desafios da empresa hoje na condução do trabalho híbrido? De profissionais, surgem várias coisas e eu tenho certeza que são aqui desafios que muitas empresas estão passando por isso, a grande maioria, só que ainda não colocaram no papel. Por exemplo, problemas com sistemas, não sabe usar o sistema, não teve treinamento adequado, ou então não funciona tão bem o computador em casa, problema com internet, suporte de TI, a pessoa mora lá em outro estado, como é que eu faço para consertar o equipamento? Isso acontece, na vida real, isso acontece. Falta, às vezes, a questão de eficiência de processos da comunicação, os departamentos realmente... a gente vê muito esse processo de silos, né, nas empresas no remoto. Muitas pesquisas mostram que os times ficam mais concisos e unidos entre si, mas que ficam mais distantes uns dos outros. E aí, excesso de reunião e etc. Então, tem aqui uma série de desafios para profissionais. Para gestores, eu vou pontuar muito rápido, e depois vocês podem ver isso com calma. A grande dor é o dilema da produtividade, da paranoia da produtividade. Agora, é só uma paranoia? Nem sempre. Então, tem alguns achados muito interessantes. Por exemplo, essa empresa contratou 30 pessoas fora do estado, né, de onde estão, longe da matriz, durante esse período de pandemia. O desempenho desses profissionais é altíssimo, altíssimo. São pessoas que se adequaram à empresa, trabalham super bem, porque são talentos que dificilmente teriam a oportunidade de trabalhar numa multinacional desse porte de São Paulo. Então, esse é um ponto forte. Por outro lado, a falta de um posicionamento, e lembram que eu mencionei posicionamento claro, deixa as pessoas confusas. Flexibilidade de lugar ou de horário? Eu posso buscar meu filho na escola ou não posso? Será que eu posso fazer supermercado no meio do dia? Eu produzo melhor à noite, então eu vou trabalhar mais das 6 às 2. Só que um detalhe, a empresa vai ter que me pagar hora extra. Então, assim, isso são dores e desafios legítimos desses líderes.
Claro que eu poderia ficar horas aqui mostrando para vocês, entrando nesse nível de detalhes. Se vocês quiserem mais detalhes, depois me escrevam. Mas, assim, ponto focal, esse receio, né, da produtividade, que tem responsabilidade de todos. Gestão da informação, que é muito importante. Se a pessoa trabalha longe, ela tem que ter acesso à informação. E a liderança, as nossas lideranças, eu me incluo nisso, eu fui líder por muitos anos, não fomos treinados, primeiro para liderar, e muito menos para liderar times remotos. Então, isso aqui são os desafios. E aí, a gente está mapeando agora para essa empresa quais são os benefícios e riscos do essencialmente virtual e do essencialmente presencial. Então, claro, eu já trouxe aqui alguns pontos. Essencialmente virtual, o que é isso? A empresa não dependerá de ter escritórios. Ela pode até ter escritório para receber cliente ou fazer um encontro a cada 6 meses, mas as atividades e as interações não dependem do escritório. Então, ela tem economia de infraestrutura, ela consegue ter esse recrutamento sem fronteiras, que é como essa empresa está chamando, contrata pessoas no Brasil inteiro, que chega a ser até uma ação social e que promove a diversidade, super importante. Tem também aqui, quando você está no essencialmente virtual, você desenvolve uma cultura remota, mas tem perdas. Por exemplo, vai ter que treinar muito mais as pessoas, talvez tenha que trocar os equipamentos e fazer um alto investimento, promover condições de trabalho para quem não tem, seja pagar coworking, internet, eletricidade, enfim, tem um mundo aqui. Quando a gente para de fazer um mapeamento, cada negócio vai ter a sua característica. Por outro lado, tem o essencialmente presencial. Então tá, você tem que pagar o escritório, mas você não precisa mudar o benefício. É muito mais fácil trazer as pessoas, né? As pessoas já têm toda a infraestrutura, não preciso ter TI no Brasil inteiro, é mais fácil ter treinamento em campo, legal. Mas e aí? E o pessoal que está longe? O que acontece com esses trabalhadores super com desempenho altíssimo que estão à distância? Requer aí um grande cuidado. Como é que eu faço, enfim, como é que eu faço para promover mesmo as pessoas, mesmo assim, que não tenham condições em casa? Então, além de pagar o escritório, eu também vou ter que dar um coworking para essa pessoa quando ela fizer o híbrido. E, enfim, tem uma série de pontos aqui muito importantes. Então, isso tudo, e no começo, bem lá no começo aqui da minha fala, eu prometi que eu mostraria um caminho. E o caminho entendam, mapeiem e não tentem resolver o problema errado. O problema errado é o modelo não permite que eu tenha produtividade. O modelo faz com que as pessoas fiquem desengajadas. O modelo atrapalha meu negócio. Esse não é o problema certo. O problema certo eu conheço os elementos de motivação da minha equipe, eu entendo todas as melhorias que eu tenho que promover no meu negócio, eu tenho processos estabelecidos. Então, você fazer um mapeamento desse nível para conseguir decidir quão remoto a sua empresa será, vai te ajudar, inclusive, a solucionar problemas muito antigos que você provavelmente já tinha no seu negócio. E aí, para terminar, alguns erros comuns que eu desencorajo, assim, absolutamente, não façam isso. Primeiro, decidir por um caminho remoto e manter as práticas de escritório. Não dá certo. Você não consegue conduzir o trabalho como era no escritório. Deixar a escolha de quais dias as pessoas vão para o escritório livre. Aí você perde totalmente o objetivo da ida aos escritórios, porque se a pessoa decidir, eu vou porque hoje não tem trânsito, ela chega lá e fica o dia inteiro em reunião remota, não tem porquê. Solicitar que os gestores estejam no escritório e as equipes em casa, um horror, né? Só vai acabar intensificando mais aquele sentimento de injustiça por parte de líderes que são realmente decisores nas empresas. Não definir o propósito das idas aos escritórios, tentar recuperar engajamento sem conhecer as pessoas da sua equipe e não envolver todo mundo na decisão. Eu estou propondo que você envie uma pesquisa para a empresa inteira e pergunte qual modelo você prefere? Não. Eu estou propondo que você faça um mapeamento adequado para entender o modelo de trabalho ideal para a sua empresa. Entendam uma coisa, não existe mais a volta para o retorno para o escritório como era antes. Algo no inconsciente das pessoas mudou. E eu também não acho que todo mundo tenha que trabalhar remoto. Mas é importante que vocês, todos nós, que a sociedade do conhecimento entenda que hoje a gente precisa ter as duas opções. Porque tem pessoas que vão produzir muito melhor e vão ficar muito mais satisfeitas trabalhando de forma remota. Com isso, eu vou parar de compartilhar. E eu espero que tenhamos tido muitas perguntas. Professor André, como é que o pessoal foi aí de
de perguntas? Ou Vamos nenhuma ver. pergunta? Vamos ver que nota nós damos para eles. Muito bom, Silvio, muito bom. Nós temos várias perguntas e comentários, né? É, a, o Antônio Trujillo, ele está dizendo, olha, as empresas querem que os trabalhadores voltem, acredito, voltem ao presencial, mesmo no formato híbrido, mas há resistências dos teletrabalhadores, né? Você comentou um pouco isso, né, Silvia? É, e, é, o Luiz Nagai, ele fala assim, tenho conversado com muitos amigos e as empresas têm optado pelo retorno ao trabalho presencial devido a problemas de relacionamento entre colaboradores e dificuldade da disseminação da cultura organizacional. Como trabalhar esses temas mantendo o trabalho híbrido? O que você acha, Bom, Silvio? bom ponto, muito interessante. Primeiro eu vou falar sobre a cultura. E eu ouço muito isso, faço com frequência enquetes no LinkedIn para entender quais os desafios. E apesar de que os escritórios têm um elemento ali, né, dos artefatos visíveis, como é que é a carinha do escritório, a cor dos móveis, é mais formal, é mais informal, é claro que isso também tem influência na cultura. A cultura organizacional, ela se manifesta de muitas outras formas. E ela se manifesta muito mais a partir do comportamento dos líderes. Então, você decidir que só é promovido quem volta para o presencial, isso é cultura. Você decidir que quem não trabalha 12 horas por dia não é bom o suficiente para a empresa, isso é cultura. Então, quando as pessoas dizem que estão perdendo a cultura, eu ouso dizer aqui que estão perdendo pertencimento, que aí é outra coisa. E aí, quando a gente pensa no pertencimento, e aí eu vou agora responder junto com a questão do relacionamento, é por isso que é tão perigosa a indefinição, né? Porque as empresas estão lançando políticas assim, eu quero que as pessoas voltem 3 vezes por semana no escritório. Esses dias eu ouvi de um profissional que é aluno da FIA, e aí na política estava escrito pequenininho embaixo, asterisco, mas podem negociar com seus gestores É, outros casos. esse é Gente, o não é problema. política, né? Isso não é É, política. é, Entendeu? Você, né, professor, tá muito equivocado isso, né? Não sei se é. você quer comentar. Eu acho que eu não posso, né? É, todo mundo chamou você de brilhante aqui, eu vou começar Ai, que o seu bom! brilhantismo perturbar. Deixa depois eu falo, se der tempo, né? Claro. A Vera Reis Obrigada. está dizendo assim: acredito que o trabalho home office trouxe muitos desafios, tanto para a área de RH como para a liderança. Faz sentido isso? Faz sentido, Vera, e principalmente porque o home office, o trabalho remoto, ou mesmo todas as práticas flexíveis de trabalho, todas elas, colocam uma lupa nos problemas organizacionais que já existiam. Claro que você tem alguns que são intensificados, né? Então, talvez a comunicação, se você não tiver um plano de comunicação muito adequado para o trabalho remoto ou para o híbrido, com canais bem definidos, tem que aprender a trabalhar colaborativamente de forma virtual. Porque a colaboração, só para falar ainda do relacionamento, não é jogar todo mundo na sala e pedir para todo mundo ficar se debatendo as opiniões até tentar chegar numa decisão, e a decisão aqui precisa de mais 3 reuniões. Isso não é colaboração. Colaboração é a troca genuína de ideias. E dá para fazer isso de forma brilhante, assíncrono, dá para fazer isso com ferramentas de colaboração virtual e depois tomar decisão em cima de ideias que já foram discutidas. Então, mas só para voltar, tem sim muitos desafios, mas a grande maioria já eram desafios do presencial. Só que existia uma ilusão, né? Como no presencial eu tô com um problema, eu preciso de uma resposta e eu preciso falar com o tal do André Fischer. Eu vou na mesa dele. Não importa se ele estiver ocupado. Não importa se ele estiver falando com o cliente, fazendo um raciocínio. Eu vou na mesa dele e vou pedir a resposta. Então, muito do que a gente fala que são benefícios do presencial são pautados nesse imediatismo. E aí, o remoto sempre vai perder, é claro. Mas são muitos problemas que já existiam. Legal.
O Cléo Carneiro, grande Cléo aqui Cléo, conosco. que legal saber que o Cléo está aqui com a Olha ele gente. aqui com a gente, que bom. Um Ele, especialistíssimo, né? cara Silvia, brilhante como sempre. Entendo que uma causa importante desse movimento de retorno presencial é o fato do home office não ter sido implantado de maneira estruturada, dentro das linhas que você destacou. Mal implantado, mau resultado. O que você acha? Estou 100% de acordo. Acho que foi uma síntese perfeita do que eu disse. Não foi implantado, as pessoas não pensaram, elas só migraram para casa e continuaram achando que estavam trabalhando no presencial. Então, agora, realmente, essa implementação tem que ser adequada e depende de todo esse mapeamento. Mas obrigada, Cléo. Fico feliz de ouvir de você aqui. Um grande especialista em teletrabalho. A Salete, ela pergunta, como é que ficou avaliado o bem-estar físico e mental nesses estudos? Vou falar do estudo que nós conduzimos ali em 2020, 2021, pensando primeiro na questão física, né? Então, é claro que muitas pessoas disseram que tinham condições difíceis de trabalho em casa e muitos compartilhavam ambientes e que no primeiro ano ainda muito poucas empresas tinham disponibilizado os materiais ergonômicos adequados. E aí depois, num segundo momento, no segundo ano, esse número aumentou um pouco. Em relação à saúde mental, esse é um tema muito interessante e eu acho que ele precisa de outra live, porque eu ouço muito que o trabalho em home office ele é nocivo para a saúde mental. E claro que existem fundamentos para isso quando a gente parte da perspectiva do excesso de exposição à tecnologia, quando a gente pensa no isolamento, mas a gente tem que lembrar que isso são características muito fortes do home office pandêmico e que o home office, como ele pode ser, né, ele não traz necessariamente vamos dizer, esses malefícios, desde que, claro, seja bem conduzido. Então, sem uma resposta pronta, acho que eu estou respondendo mais com uma provocação de reflexão, mas acho que tem que ter estudos fundos de qual que é o efeito do home office ou do híbrido num cenário, contexto que não seja pandêmico na saúde mental. Então, Salete, eu posso acrescentar isso que na pesquisa FEX de 2022, nós temos na pesquisa questões relativas à qualidade de vida e alguma coisa sobre saúde mental que depois os gestores da empresa podem acompanhar, né? Algumas delas, ou três delas principais, tratam de a questão do sono, né? Como as pessoas estão dormindo, se estão dormindo bem ou não estão dormindo bem. A segunda pergunta, ela trata da questão do estresse, quanto o trabalho está provocando ou não provocando estresse. E a terceira delas trata da questão do tempo de trabalho, né? E do quanto o uso do tempo de trabalho e o tempo para suas necessidades pessoais, ele é equilibrado. E foi interessante notar que, de novo, aquilo mesmo que eu dizia no início, né? Os resultados ou são os mesmos entre quem está e quem não está em home office, ou são um pouco melhores, né? Não é assim uma diferença muito significativa, mas um pouco melhores nas respostas daqueles que estão em home office ou em trabalho híbrido, né? É isso que a gente pode falar até agora. Acredito que os dados de 2023 vão ser mais interessantes e mais claros sobre isso. O Mário pergunta Eu se ia existe, propor agora essa pergunta, que além do Mário ser um conhecido, um parceiro, é um ponto que eu deixei de tocar e é bem importante. existe algum estudo consolidado de comparação de performance entre presencial e remoto?
Ele diz que tem percebido que em empresas de alta performance, os líderes querem pessoas de volta ao escritório. Como é que você vê isso? Tá. Primeiro ponto importantíssimo, grande parte das pesquisas, dos relatos que eu conduzi, né, tanto com as empresas, a pesquisa que a gente fez, né, professor André, e do que eu tenho visto, está baseada em percepção de desempenho e não indicadores claros. E aí, tanto da parte dos profissionais quanto dos líderes. E quando a gente fala de percepção de desempenho, tem um problema muito sério, que é a influência inconsciente dos vieses. Então, é claro, esses dias eu estava conversando, inclusive, com essa profissional de recursos humanos que está liderando esse projeto com quem eu estou trabalhando, e aí, coisas, né? Exemplos de como os indicadores pesam, né? Eles estavam com uma percepção, os líderes, de que havia um aumento, e aqui é um outro exemplo, mas servindo aqui como analogia, um aumento muito grande de horas extras, porque as pessoas passavam a tarde inteira jogando videogame, brincando com o filho, ou indo para o Parque Ibirapuera aqui em São Paulo. E o time de RH dessa empresa fez um estudo aprofundado para entender onde é que estavam esses outliers, onde é que estava essa concentração de horas extras. E descobriram que não tinha nada a ver com pessoas que não querem trabalhar, que os números de hora extra estavam muito intensificados em pessoas de posição de supervisão que acabavam passando uma parte grande do dia ajudando outros profissionais por eventuais aí questões de treinamento, de sistemas, etc. Então, aqui é só um exemplo para colorir o truque, né? Como é perigoso a gente pensar em percepção versus indicador. Quando a gente fez essa pesquisa em 2020 e 2021, e aí o professor André com certeza poderá completar, a percepção de produtividade dos profissionais era bem superior no escritório. E foi um número que se manteve muito alto. 90% dos entrevistados, se não me engano, disseram que produziam mais em home office, tanto em 2020 quanto 2021. Quando eu conduzi as entrevistas da minha pesquisa e outra pesquisa, né, de mestrado sobre as práticas de RH, eu entrevistei 3 grandes empresas multinacionais com sede no Brasil, eu falei com aproximadamente 30 pessoas e muitos executivos, né, C-level. E o que eu ouvia era: a produtividade é maior em casa. Isso eu sustento esse argumento, de novo, não tem indicador, isso é percepção. Então, esse é um estudo talvez muito interessante, né, professor André, aí para os próximos meses. Espero ter te respondido, Mário. Os contatos que nós tivemos com as lideranças, embora não tenhamos feito nenhuma pesquisa quantitativa, também mostravam que a produtividade, no mínimo, se mantinha mesmo no trabalho em casa, né? Muito bom. Nós vamos ter que passar a palavra para a Lina, para ela também levar informações para aqueles que nos procuraram no webinar para saber como participar da pesquisa FEX nesse ciclo 2023. Antes disso, a Gislaine pergunta: tenho visto nessa volta ao presencial casos de assédio com quem opta pelo híbrido. Como você vê essa questão? Então, fica a pergunta da Gislaine, me desculpem os demais que fizeram perguntas e a gente não vai poder levar, e se você quiser, Silvia, complementar, por favor, fica à vontade. Tá, não, em relação a essa última pergunta, que também é muito interessante, e fico feliz da Gislaine estar aqui também, eu não ouvi casos de assédio, mas o que eu ouço é muito forte essa influência da questão cultural. Então, se eu opto pelo híbrido, eu tenho menos visibilidade, eu tenho menos oportunidade. E eu também ouço de muitos diretores de empresa que privilegiam o presencial, pessoas que falam, tá, nosso modelo vai ser híbrido, mas vão todos os dias ao escritório e falam, quero ver as pessoas aqui. Então, assim, é uma linha muito tênue, né? E com certeza isso está se transformando em assédio. No mínimo, aquele assédio silencioso da pessoa não ter, e que é extremamente nocivo, da pessoa ter menos oportunidade. Assim como eu já recebi relatos de profissionais de que estão trabalhando de forma remota em outra cidade, para empresas que são predominantemente presenciais,
E como o professor André falava da pesquisa no começo, são pessoas que não têm acesso a nenhuma informação, não são convidadas para entrevista, não são envolvidas nas tomadas de decisão. Então, sim, essa é uma tendência muito perigosa e muito ruim para o resultado. Então, de novo, a única coisa que eu quero complementar: tomem uma decisão, nunca é fácil, assumam os riscos, os benefícios, comuniquem e trabalhem de acordo. Mas ficar em cima do muro e aí trata melhor quem vai presencial. Eu não vou falar quem foi, mas todo mundo conhece, um CEO de uma grande empresa de tecnologia global, que soltou um comunicado dizendo, né, olha, eu não estou mandando as pessoas voltarem para o escritório, mas eu acho que era melhor, acho que as pessoas deviam ter vindo para o escritório. Então, faz uma política e pede o retorno para os escritórios, né? Não manda uma mensagem dessa, que isso é muito nocivo. Isso acaba com o engajamento, muito mais do que qualquer outra coisa. Obrigadíssimo, Silvia. Foi fantástico. A gente poderia ficar aqui Ai, nem por me fala, muito professor. tempo mais Muitas conversando. horas. Já vamos programar aí para a próxima para detalhar um pouquinho mais essas questões que muitas sobraram aqui para a gente. Tá bom? Combinado. Muito feliz. Eu vou passar para a Lina. Se quiser ficar conosco, por favor, fique. Ficarei, Se ficarei, claro. você quiser, fica à vontade, tá? Mas Professora Lina, obrigada pelo espaço, tá? Mais uma vez. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade, pelas perguntas, pela participação. Foi ótimo. as pessoas estão falando a mesma coisa. Vera aqui, ó, excelente live, né? Que bom. Professora Lina, integrante da equipe da FEX, de pesquisadores da FIA Employee Experience. A palavra está contigo agora. Muito bom, obrigada, né, agradeço aqui a super, né, palestra da Silvia, interação com o pessoal, né, o professor André que já fez aqui a abertura. Eu vou passar aqui um material para explicar um pouquinho melhor sobre a pesquisa FEX, né, e aproveito para convidar todo mundo a participar. Eu Então, lembro que as nós temos... perguntas sobre a FEX também estão abertas agora, tá? Exatamente. Então, vamos lá para falar da FIA Employee Experience. Primeiro, né, por que participar? Então, o principal motivo é porque é uma pesquisa totalmente gratuita, né? Então, isso faz com que várias empresas tenham esse incentivo de querer, né, medir, entender melhor a jornada do colaborador, e a gente faz exatamente isso, né? A gente consegue saber como vai a experiência, medimos vários itens, e é claro que é uma informação muito rica justamente aqui, né, para essa utilização gerencial dos resultados para tomar decisões estratégicas importantes relacionadas às pessoas. A gente também tem aqui a valorização da marca empregadora no maior portal de conteúdo do Brasil. Afinal, as empresas que têm as melhores notas são também classificadas como lugares incríveis para trabalhar. Então, é uma premiação muito relevante, né? Todos os anos aqui a gente tem centenas de empresas participando. No ano passado foram mais de 400 e 140 empresas foram premiadas, recebe o destaque devido, né? E tem lá uma página dedicada dentro do portal do UOL. Aqui nós falamos também da atração de talentos, o turnover fica 30% menor na média, já que o propósito fica mais claro. Temos impacto no resultado financeiro também, as empresas são bem mais rentáveis do que a média de mercado, e também entendemos que é um grande projeto de gestão de pessoas. A gente tem uma mobilização importante do RH, a área se valoriza muito internamente. E a aprendizagem com a pesquisa, que é, né, realmente aqui um grande ganho para a empresa, já que ela conhece melhor a sua realidade, a pesquisa vai muito além de algo tradicional de clima organizacional, perguntamos questões sobre saúde, como o professor comentou aqui, né, essa interferência do que pode ter, né, relacionado ou não ao modo de trabalho, perguntamos sobre os fatores de estresse, perguntamos, né, esse nível de estresse que as pessoas sentem, autoestima, questões sobre endividamento da pessoa e muitas coisas que influenciam, sim, nessa experiência de trabalho que as pessoas têm no seu dia a dia. A pesquisa, né, envolve duas coletas, uma é o questionário do funcionário, em que todo mundo é convidado para responder, então a gente consegue mensurar essa qualidade desse ambiente de trabalho, da jornada das pessoas, e o outro lado é o questionário de práticas de gestão, em que a área de RH responde como que essas práticas são adotadas
né, elas vão informar ali num questionário quantitativo, fechado, e à medida que a empresa apresenta aquela prática, ela faz uma breve descrição. Nós temos aqui o calendário, né, muito importante neste momento é que neste final de mês, né, 30 de maio, finalizamos as inscrições sempre ficam abertas aí durante o grande período, e até 30 de junho nós temos a data limite para que essas coletas sejam feitas. Então, o questionário será comunicado, né, por cada empresa que faz a participação, então eles encaminham o link personalizado, e pedem para os funcionários participarem, né? O convite é feito nesse momento e até 30 de junho recebemos todas as respostas também das práticas da empresa. Quando a empresa finaliza a sua pesquisa de clima, que é aquela aplicada com todos os funcionários, nós temos aqui esses resultados repassados, informados para a empresa até 3 dias depois, né, de quando ela finaliza. Então, como a pesquisa ficou aqui, né, está em aberto ainda, tem empresas que já fizeram ali o seu processo, né, já encerraram, já têm as suas devolutivas, assim como outras estão caminhando para isso, né. Aqui nós temos, então, em julho, a auditoria, que é um processo, né, para todas as empresas que passam para essa segunda fase. A segunda fase envolve, né, aquele corte em que a gente tem algumas empresas com as maiores notas selecionadas para o prêmio, e em agosto, setembro, os resultados finais, assim como, né, a gente tem aqui a premiação dos lugares incríveis para trabalhar. Então, convido todo mundo para participar, né, esse processo aqui está, né, acontecendo, e a gente vai ter esse ano ainda, né, daqui aos próximos meses, todo esse diagnóstico para as empresas, que é feito individualmente, a gente marca uma reunião, uma devolutiva com todo mundo que finaliza de forma gratuita e também, né, claro, todos os indicadores mensurados que são repassados às empresas participantes. Toda empresa que tiver 50 ou mais funcionários pode participar, né? Esse é o único requisito necessário, pode ser de qualquer setor, empresas privadas, organizações do terceiro setor, empresas públicas, cooperativas, todos os funcionários são, né, aqui participantes, devem ser convidados, CLTs, estagiários, associados, PJs, e quem não participa são os terceirizados e os aprendizes com menos de 18 anos, né? Eles não acabam entrando aqui na contagem e então a gente tem essa mensuração feita, né, com todo o pessoal. Participação, novamente, aqui a gente reforça que é gratuita. A inscrição, reforçando até 30 de maio, né, caso vocês conheçam alguma empresa, né, a gente fica muito feliz em ser indicado. E a inscrição envolve esse formulário que precisa de algumas informações básicas, né, e a partir disso a empresa está inscrita, né. Nós temos todos os cuidados com a lei de proteção de dados, então caso também alguém tenha dúvida, né, entre em contato com a gente. Ao fazer a inscrição, a empresa aqui, né, o responsável pela pesquisa, vai ter acesso a esse painel em que vai fazer a configuração da pesquisa, enviar uma base de colaboradores, né, com informações bem simples, e o organograma que pode ser personalizado de acordo com cada organização. Então, nós temos um template a ser seguido para que depois disso seja, né, explorado. Vocês, né, vão conseguir observar ali as respostas de cada setor, né, nós temos planos que envolvem essa abertura, e é claro que é uma informação, né, muito interessante para seguir com planos de ação, dependendo das lideranças, né, das áreas, dos departamentos. As empresas também podem, né, customizar os nomes dos cargos que utilizam na empresa, justamente para o pessoal conseguir se encontrar, né, se alocar, e além de incluir assertivas adicionais para a medição da pesquisa, muitas vezes, né, vão além daquilo que já é perguntado, né, das 50 assertivas, são assertivas, né, que vão ali ver algo específico no sentido de um novo benefício, uma mudança na gestão, o entendimento de alguma nova, né, questão que esteja acontecendo na organização. E as empresas podem aqui, né, entender o quanto que a amostra mínima está sendo atingida, né, quantas respostas válidas, à medida que a empresa atende, já pode, né, sinalizar para a gente a finalização da pesquisa, lembrando que quanto mais participação, melhor. E as práticas de gestão, né, também estamos aqui aguardando as respostas das práticas dos funcionários. Do RH, né, que vai responder à gestão, né, que é voltada às pessoas.
Então, nós temos aqui esse passo inicial de configurar o link personal, né? Configurar fex.via.com.br, nome ou apelido da empresa, que vai ser encaminhado pela empresa participante, né? Para convidar todos os funcionários, e os funcionários vão acessar por um identificador único que a própria empresa escolhe, né? Então, pode ser o CPF, a matrícula ou qualquer outro dado. As pessoas aqui, né, que operam esse painel, que é o responsável da pesquisa, né, em cada empresa, vai conseguir também monitorar quantas pessoas já responderam de cada área. Eu consigo ver aqui determinado setor, né, quem tem uma participação maior ou menor, justamente para reforçar a comunicação e envolver uma participação, né, maior também. Os acessos dos funcionários, então, eles acessam, vamos supor, com matrícula e o ano de nascimento com 4 dígitos. Numa tela seguinte, então, ele visualiza, né, uma senha aleatória de letras e números e ele não passa mais a ser identificado com a sua informação pessoal. Essa é uma questão importante aqui, já que as pessoas, né, às vezes, podem se sentir vigiadas, né, o que não vai acontecer, já que os resultados são sempre mostrados apenas, né, em grupos grandes. Então, a gente tem sempre uma consolidação dos dados para apresentar esses resultados, né? A pessoa não vai ter ali a sua exposição de respostas, né, individuais. Aqui nós temos a amostra mínima, então, dependendo do tamanho da organização, temos uma amostra mínima, né, diferente. Empresas maiores têm relativamente uma amostra menor, necessário, um percentual menor, já que a gente tem aqui, né, os níveis de confiança sendo considerados. Então, empresas, vamos supor, se eu tiver 250 funcionários, a exigência será de 65% do total de funcionários. Com a amostra mínima e uma nota e clima organizacional de pelo menos 75 pontos, as empresas recebem certificado FEX. No ano passado também tivemos, né, centenas de empresas recebendo, né, e se mostrando com uma excelência no seu ambiente de trabalho. Aqui nós temos os requisitos mínimos do IGP, que é o Índice de Gestão de Pessoas, um mínimo de 25 numa escala de 0 a 100, né? Nós queremos ver práticas bem estruturadas, e o avanço para a segunda etapa é dentre aquelas maiores notas, elas vão para a segunda parte, que envolve a auditoria. E a lista final, finalmente, né, aqui nós temos o porte que é respeitado das empresas, né, de 50 até 300 funcionários, né, ela tem ali uma concorrência dentro desse grupo de 301 a 1.500 funcionários e mais de 1.500 que são consideradas grandes. São várias premiações especiais envolvidas, né, nós temos categorias diversas, lugar mais incrível, né, para ESG, para inovação, para carreira, liderança, equidade de gênero, entre outros temas, e setores de atividade também, à medida que a empresa se mostra ali, dentre as maiores notas no seu setor, tem, né, o lugar mais incrível do varejo, de tecnologia, de bancos, de saúde, etc. E esses resultados todos são compartilhados na festa, né, que é promovida pela FI e pelo UOL, e todas essas empresas recebem, né, um espaço do prêmio ali dentro da página do UOL Economia, o que é um grande valor, uma grande vitrine para as empresas participantes. Aqui nós temos, né, o que é, né, o que é que a empresa recebe quando ela finaliza a sua pesquisa, a sua aplicação. Então, ela vai visualizar todos os seus resultados comparados aos lugares incríveis, vai ver a diferença, o quão longe, né, o quão acima, o quão abaixo ela está posicionada em relação às empresas premiadas. E tem aqui, né, as aberturas, aqui como é um print, né, mas clicando vai aparecer item por item para a empresa conseguir entender melhor como que ela foi, por exemplo, reconhecimento e recompensa, vai abrir em benefícios, em salários, né, na parte de recompensa não financeira, em liderança, aqui a gente tem uma categoria bem ampla, relações interpessoais, entre outros temas, né, com várias funções importantes. O que a empresa pode também, né, é pensar nesses planos que vão, né, extrapolar essa análise inicial. Então, a gente vai conseguir fazer vários cruzamentos, vai conseguir fazer análise em que a gente consegue comparar as respostas de acordo com o cargo, de acordo com, né, a sua área interna, em relação a diversas condições dos colaboradores. Temos também planejamento estratégico de RH para conseguir, né, entender como que essas práticas aplicadas estão em relação ao mercado,
uma prática é comum, não é comum, é um diferencial da empresa ou não é, assim como o acerto de mais de 4.000 melhores práticas, né, que estão sendo ali reveladas, né, de forma anônima para o conhecimento das empresas que têm esses planos, avaliação do CEO, da CEO, né, que tem também ali como módulos, né, para as empresas acessarem, gestão de talentos, para entender melhor as expectativas das pessoas em relação à carreira, né, tempo de permanência, risco de perda para o mercado, além de workshops e outros cursos. Aqui é mais para a gente conseguir entender um pouco melhor o que seriam essas comparações, né? Então, nós podemos ver, por exemplo, como tanto o professor André quanto a Silvia estavam comentando, né, qual é a resposta de quem está fazendo o home office híbrido, de quantos dias, se está trabalhando do escritório totalmente, ou se está trabalhando, né, de uma forma ali em transporte ou no cliente, dependendo de onde a pessoa trabalha, vai ter respostas diferentes ou não, né, a satisfação com a sua forma de trabalho, tempo de casa. Então, será que as pessoas com mais tempo de casa, né, estão mais felizes, mais satisfeitas do que aquelas que têm menos tempo, ou o contrário? Né? Então, todos os itens também, né, são explorados aqui. Idade, escolaridade, entre outros. Então, esse é o primeiro nível. No segundo, que é o essencial, nós temos aqui a abertura de áreas. Eu consigo comparar o meu financeiro com o meu jurídico, com compras, cooperações e tudo mais. E, finalmente, aqui, o avançado, em que a gente contempla, né, todas as outras variáveis. Aqui nós temos diversidade, liderança, questões, né, de sensibilidade, de quanto que a pessoa se sente à vontade para sugerir coisas novas, para falar de problemas sensíveis, endividamento, né, saúde, aqui de forma também, né, segmentada, autoestima, NPS, né, e adaptação à cultura também. Então, é uma forma, né, além dos comentários abertos, que as pessoas colocam ali no final da pesquisa de uma forma, né, aberta, classificando entre, né, o que é favorável e o que é menos favorável na organização. Então, né, fico aqui à disposição para quem tiver qualquer dúvida, né, podem perguntar aqui à vontade no chat. Ok, Bem, ok. Muito bom, não temos perguntas, acho que você foi muito clara, Nina. Então, não temos perguntas, mas se houver, né, nós temos aí os mecanismos, a nosso contato para que vocês conversem, ou com a Lina, ou com os demais integrantes aí da equipe da FEX. Eu queria só deixar claro que a participação é totalmente gratuita, o relatório contendo os resultados da empresa comparados com os resultados de todas as demais empresas, agregado de todas as demais empresas, é totalmente gratuito e as empresas têm acesso. Somente os produtos específicos, caso a empresa queira, ela poderá, daí sim, ter um acesso especial para fazer a gestão específica dos seus dados, né? Mas toda a participação é gratuita, as empresas devem responder a um compromisso de que não tem qualquer vinculação com o trabalho escravo, com mortes acidentais ou episódios fatais de acidente no ano, não é? Tudo isso é necessário para que a gente possa proteger a ética no processo de pesquisa, coisa do qual a gente não abre mão de forma nenhuma. Então, todos estão convidados a participar e a ter informações a respeito da sua organização e a respeito do conjunto daquelas que participam da pesquisa FEX a cada ano. Bom, eu vou terminar agora agradecendo muito, novamente, a professora Silvia ter dedicado esse tempo aqui para a gente,
precioso, acho que todos aprendemos bastante, já fica o convite para uma próxima estada conosco, agradecendo a Lina aí por todos os esclarecimentos e convidando todos, né, a participar dos nossos próximos RH Live Meetings, nossos próximos webinários, sempre tentando trazer temas que são temas que permitam a reflexão sobre o papel da gestão de recursos humanos, o papel da liderança nesse mundo contemporâneo tão controverso e tão cheio de incertezas. Nós não podemos trazer grandes certezas, mas podemos dizer que esses aspectos certamente afetarão o cotidiano de trabalho de quem lida com pessoas. Esse é o papel do Progep, esse é o papel da FIA, investir no desenvolvimento da comunidade que lida com gestão, e nós estamos sempre prontos a assumir esse papel e a produzir meios de chegar até esse público. Queria agradecer a todos aqueles que nos acompanharam até aqui, foi uma excelente participação, né? E peço que voltem já no dia 4, no dia 4 teremos um webinar sobre o trabalho do Business Partner, porque iniciamos no dia 16 uma turma no curso de Business Partner e vamos para um webinar agora mais para o final da semana. Estão todos convidados. Muito obrigado, até a próxima, um prazer ver vocês e estar com vocês por aqui. Obrigada, boa noite. Boa noite.